Olá pessoal, meu nome é Carla, bem-vindo ao meu canal. E durante este vídeo não se esqueçam de se inscreverem no canal, darem o seu like e apertarem o sininho para receber as notificações. Então apertem todas as notificações. Toda vez que eu colocar um vídeo novo, vocês vão receber as notícias desse vídeo. E também é muito importante o seu comentário. Seu comentário dá força ao canal. Além de eu saber da sua opinião, se tá bom, se tá ruim. Pode colocar críticas, não tem problema, desde que sejam críticas respeitosas e construtivas. E colocar suas dúvidas ou propor algum tema, tá bom? E pra gente aqui compartilhar, que eu fiz esse canal pra gente compartilhar, pra eu compartilhar a minha experiência, uma experiência satisfatória com turmas de alfabetização. Então eu já mostrei aí o portfólio, são turmas em que eu alfabetizo quase toda a turma. Às vezes ficam 2 alunos que não chegam a serem alfabetizados, não chegam no nível alfabético, mas que continua o processo no segundo ano. Então, muitos são alfabetizados em 4 meses e é uma experiência satisfatória. Então, eu mostro aí nos vídeos essa participação ativa das crianças no processo de alfabetização delas, no processo de ensino-aprendizagem e a produção de textos coletivos, com elas já escrevendo os textos, nessa interação, porque é nessa interação, nessa interlocução que as crianças aprendem. Então, elas vão aprendendo aí a aquisição da escrita alfabética no contexto da linguagem, na própria linguagem, na produção de texto, na leitura. E ali eles já vão vendo todos os tipos de sílabas, a relação fonema-grafema. É claro que eu trabalho muito com a concepção do construtivismo, da Emília Ferreiro, com a psicogênese da língua escrita, que é necessário você compreender como a criança pensa sobre a escrita para fazer a mediação ali naquela lógica de pensamento. Porque a pergunta que você vai fazer a pergunta certa de acordo com aquela hipótese da criança. Então, para uma criança que está em nível pré-silábico, eu sei qual é o meu objetivo ali da produção do texto. Ela vê que os textos são compostos por letras, que se escreve da esquerda para a direita, a função social da escrita. Eu já começo a perguntar com que letrinha começa tal palavra, para ela começar a iniciar a consciência fonêmica da palavra, quantos pedacinhos saem da boca quando eu falo a palavra, para ela começar a ter a consciência da sílaba, silábica. Então, eu já vou desenvolvendo essa consciência fonológica ali na própria produção de texto. Então, é importante. E um vai ajudando o outro ali e eles vão aprendendo. Então, eu não sei se as pessoas conseguem entender isso. Então, eu vou hoje falar sobre outros embasamentos teóricos de uma prática de alfabetização significativa, que eu mostro muito nos meus vídeos aí, né, que eu me baseio muito mesmo na Emília Ferreiro, na psicogênese da língua escrita, mas também eu me baseio muito no Vygotsky, tá? E eu vi que eu sou bastante quer ter mais no Vygotsky, de acordo com a minha prática que eu vejo em sala de aula, e também no Paulo Freire e no Freinet
na Ana Luísa de Moura e no Bakhtin. Então, eu vou falar sobre esses outros embasamentos teóricos além da Emília Ferreira. Então, como eu falei, né, na minha sala, Emília Ferreira e Jean Piaget, né, porque segue a linha da epistemologia genética do Jean Piaget. Então, existe na minha sala, nas minhas salas, um ambiente de discursividade, interação social, conforme vocês vão ver nos vídeos, nesse cotidiano da sala de aula. Muito isso. Então, porque é com a fala, você vê que quando a gente está produzindo ali os textos coletivos, eu estou lendo uma história, ou, né, tem uma criança que vai ler a história lá na frente, falar da história, e que a fala de um se torna a fala do outro. Muitas vezes a minha fala se torna a fala deles. Eu vejo isso, eles falando o que eu falo. E porque a forma de você, cada professor ensinar é uma forma própria. Cada um tem a sua forma, na verdade. E a criança, ela quando ela fica com aquela professora, ela adquire aquela forma de falar também, né? E isso acontece muito. E não sei se já aconteceram com vocês, da criança imitar a professora. Aí você vê qual é essa concepção de educação. A criança começa, vamos colocar uma atrás do outro, cala a boca. Você vai se ver no espelho. Então, a sua concepção de educação, ela tá 1, 2, 3, 4, 5, 6, vão fazer a fila igual um soldado, elas começam a marchar. Então, não pode olhar para o lado, não pode copiar do colega. Então, você vai mostrar a sua concepção, já vai te entregar, tá bom? E a escrita, ela é produzida, e a leitura, né, ela ocorre de forma significativa, pois ela é aprendida num sentido real, num contexto. Ela faz parte da vida, é a linguagem. Então, o aprendizado inicial da leitura e da escrita, para mim, sempre foi assim, desde a educação infantil. Porque a linguagem já faz parte da vida da criança desde que ela nasce. A linguagem oral, né? E escrita também. Então, ela é interdisciplinar com o conhecimento do mundo. Então, a linguagem oral, ela sempre perpassa o conhecimento do mundo. As ciências sociais, naturais, o conhecimento lógico-matemático, as artes plásticas, a dança, a música, o teatro. E, como eu falei, é importante que esses temas das ciências naturais e sociais, da cultura, né, eles sejam do interesse das crianças. Ou que você instiga esse interesse através de um livro, de um filme, de uma música. Então é importante que sejam temas realmente que interessaram as crianças, porque às vezes, né, quando não interessa, não rola, não acontece mesmo. A coisa fica difícil, né? E tem que ter um sentido aquilo. Por que eu estou aprendendo aquilo? Tanta coisa que a gente aprende na escola e não tem sentido. Por que eu estou aprendendo aquilo? E
Como eu vou citar aqui o Bakhtin, que eu vou falar para vocês que eu acho muito difícil, mas eu acho que faz bem parte da minha prática, embora eu não soubesse disso. Então, eu comecei a perguntar, essas pessoas estão falando em discursividade, eu acho que eu já pratico isso há tanto tempo, né? E sem saber, porque sempre foi assim, desde que eu comecei a atuar no ensino regular. É claro, por que eu considerava a minha prática mais construtivista. Mas essa prática construtivista, que é a questão da criança participar ativamente do processo de ensino-aprendizagem, inclui mesmo a discursividade da criança, ela participar como autora, como interlocutora desse processo. Então, a linguagem, ela faz parte do contexto sociocultural. Foi o que eu falei, e ele está falando o que eu tinha falado. A linguagem faz parte do contexto sociocultural. E a aprendizagem da linguagem escrita é o registro da oralidade em que ocorre a possibilidade de práticas discursivas de diferentes gêneros textuais, orais e escritos, de usos e finalidades e objetivos diversos. Textos que circulam nas diferentes esferas sociais e são produzidos por interlocutores em processos interativos. Bakhtin, 1992. Então, foi exatamente isso que eu tinha falado, que acontece, né? Ele fala aqui sobre que a linguagem faz parte do contexto sociocultural. Então, a linguagem escrita, ela é o registro da oralidade, do discurso. Então, quando a criança ela faz ela já produz um texto, é autora de um texto, mesmo sabendo ler e escrever, lá desde a educação infantil. E quando você registra essa oralidade da criança, esse discurso, você está realizando uma prática discursiva e de diferentes gêneros textuais. Então, a criança, ela está vendo ali a função social da escrita, que pode ser uma história que ela criou, ou ela está reescrevendo uma história, né? Ou a escrita de um bilhete, de uma cartinha, de uma música, de uma receita. Então, esses textos são textos reais que circulam na sociedade e que são produzidos por quem? Por esses interlocutores, as crianças, em processos interativos. As crianças e a professora ali juntos, todo mundo. Então, a alfabetização significativa também apresenta muito a influência da pedagogia de Celestine Freinet. Eu sou fã do Freinet. Acho que foi um dos primeiros, assim, além da Emília Ferreiro, antes da Emília Ferreiro, do Celestine Freinet. Porque o Freinet, ele tira as ideias dele das ideias das crianças. Eu sempre falei assim, as crianças me dão muitas ideias. E aí, quando eu fui ler o Freinet, eu li um pouco na faculdade, depois fui ler de novo, né, quando eu já estava dando aula, eu me identifiquei muito com ele, tanto com a produção de textos coletivos, que faz parte desde o início da minha prática, lá na educação infantil. Então, o Freinet, ele foi um educador francês que iniciou seu trabalho como professor de uma pequena aldeia francesa, Bar-sur-Loup, não sei se sei falar direito,
uma escola pequena e antiga, em uma área de campo. Frenet colocava a criança no centro do processo ensino-aprendizagem. Ele tirou o tablado que existia na sala de aula e sentou-se junto com os alunos, adotando uma prática dialógica em que o educador e o educando tinham uma relação linear e não vertical, de cima para baixo. Era de igual para igual e não era de forma autoritária. O educador não era mais aquele que sabia tudo e iria transmitir o conhecimento, mas aquele que pesquisava junto com as crianças, dialogava e aprendia junto com eles. Quer dizer, aquela história de as crianças darem ideias para ele, né? As crianças também têm conhecimento e traziam esse conhecimento. Então, quem levava o conhecimento para a sala de aula não era só o professor, as crianças também. As crianças pesquisavam. E isso faz muito parte da minha prática, do processo de ensino-aprendizagem, da concepção que eu tenho de educação. E eu faço na sala, porque também tem muito a ver com Paulo Freire. Eu acho o Frenet muito parecido com Paulo Freire, no que ele diz, o que ele fazia. E com a questão da pesquisa, né, da criança pesquisar e socializar esse conhecimento dela. E também a gente conhecer o que a criança já sabe, os conhecimentos prévios dela, né, o meio cultural que ela vive, conhecimentos do mundo dela. O Frenet, ele foi também um dos primeiros a realizar uma prática discursiva. Eu considero que ele foi um dos primeiros, né? Porque ele trouxe a alfabetização, né? Ele levou a vida para o processo de ensino-aprendizagem, no caso da alfabetização, levou a vida para dentro da sala de aula. Tem muito isso. Então, hoje se fala, vamos levar as crianças em contato com a natureza. Ele já fazia isso há muito tempo. Então, ele fazia chamadas aulas-passeio. Ele saía da sala de aula, que era mais fácil naquela época, claro, que ele vivia no campo, era uma cidade pequena, né, na aldeia de Bar-Suluk. E saía junto pelas estreitas ruas da vila. E ele ia lá, as crianças viam o marceneiro trabalhando, aí entrevistavam o marceneiro, ficavam perguntando a ele como ele fazia. Eles iam pelos campos, aí as crianças observavam a natureza, as flores, os frutos, os animais, o céu, as nuvens, a água do rio, o trabalho do pastor. E as crianças, quando voltavam dos passeios, elas vinham muito empolgadas e queriam falar sobre tudo que elas viam. Elas se mostravam muito sensíveis no contato com a natureza. Então, o que o Frenet teve a ideia? Eu vou registrar tudo que elas estão falando em texto aqui. Elas vão falando e eu vou escrevendo na hora. Aí surge o texto coletivo, que é uma forma discursiva de alfabetização, né? Na interação. É a linguagem ali sendo usada, né? O registro do pensamento da criança, do discurso da criança. Então, as crianças levantavam o dedo e cada um relatava uma parte do texto. Era a vida entrando na sala de aula. As crianças aprendiam na própria produção de texto. E ele começou a trabalhar diversos gêneros textuais. Então, uma vez, ele estava passeando com as crianças, né, e encontrou o trabalho de um tecelão. Então,
ele, nesse trabalho do tecelão, ele criou uma poesia sobre o tecelão e leu para os alunos. E o sucesso foi total. Desta forma, o Freinet, ele trabalhou com gênero textual poesia. Então, além de aprenderem uma atividade prática, com um propósito, as crianças aprenderam a compor poemas, a apreciar poemas e compor poemas. Então, as crianças, elas também aprendiam matemática, e aí acontece a interdisciplinaridade. Freinet foi um dos primeiros a realizar a interdisciplinaridade, porque os conhecimentos, eles estão na vida. Então, durante as aulas de passeios, as crianças, elas comparavam a distância que elas percorriam, desenvolviam noções de comprimento e tempo, além de outros conceitos matemáticos aprendidos do cotidiano. Através dos textos das crianças, elas também entravam em contato, como eu falei antes, com história, geografia, ciências. Então, ele já trabalhava com projetos interdisciplinares, como eu falei. E o Freinet, ele iniciou um levante, né, digamos assim, contra os manuais escolares. Os manuais, né, que são hoje chamados de livros didáticos, ele achava que os próprios alunos poderiam produzir esse material didático. Então, ele criou as fichas escolares, os textos das crianças com que eles aprendiam e as ilustrações dos próprios alunos, em que eles estudavam os conhecimentos de todas as disciplinas escolares. Ele criou, as próprias crianças criavam material didático junto com ele, né? E também o Freinet, ele criou a imprensa escolar. As crianças continuavam a criar textos que escreviam em seus cadernos. Mas Freinet ficava pensando que não era para ninguém ler. Ficava lá no caderno e era guardado depois no armário. Então não tinha sentido, não tinha uma função social. Então o que ele teve a ideia? Ele teve a ideia de imprimir aqueles textos e fazer um jornalzinho para que fosse passado de mão em mão e todos pudessem ler. Então, ele colocava esses jornalzinhos no mural da escola e também enviava aos familiares dos alunos para eles lerem. E então, as crianças aprenderam a usar o tipógrafo da época e ficaram entusiasmadas, estimulando a produção textual das crianças. Hoje em dia, a gente tem um computador, então fico pensando, né, das crianças produzirem esse texto, esse jornal, né? Muita gente faz isso, segue o Freinet e não sabe, né? E colocar no mural da escola. O problema é que às vezes a impressora, né, não funciona, então, ou para você, é tudo muito complicado, mas se você puder fazer uma linha direta com um texto que a criança está escrevendo na sala de informática, para a criança imprimir na secretaria, o ideal seria ter uma impressora na própria sala de informática. Também tem a questão de gastar tinta e tal, mas é um projeto legal. E aí elas colocariam esse texto, né, no jornalzinho, também enviaria para a família. A família veria que a criança está escrevendo.
Uma outra forma que eu arrumei é as crianças produzirem um texto coletivo ou texto individual e eu tirar foto e xerocar. A gente faz o livro, envia para a família esse livro com todo o projeto que a gente fez e também coloca no mural da escola, o próprio texto ali, para todo mundo ver esses conhecimentos que as crianças aprenderam, né, sobre os dinossauros que eles pesquisaram, e todo mundo também fica conhecendo. Bom, o Freinet, com as crianças menores, como ele fazia no processo de alfabetização inicial, tá? Ele escrevia essas palavras do texto, dos textos, ele escrevia e destacava as palavras significativas para realizar a síntese dessas palavras. E com as crianças maiores, elas faziam a revisão do texto, tá? E depois se trabalhava a ortografia, a concordância verbal, nominal, né? Toda essa questão da gramática, da síntese, das frases, né? E com as crianças pequenas também era necessária a revisão. Depois, em outro momento, né, o Freinet anotava essas questões ortográficas, de gramática e de pontuação, para serem trabalhadas à parte, com os maiores. O Freinet usava palavras que tinham significado para as crianças, pois estas se baseavam no dia a dia delas. Eram palavras que as crianças conheciam. E assim, as pequenas frases transpareciam na expressão natural das crianças. Então, é uma alfabetização dita natural, mas não quer dizer natural que a criança vai aprender a ler e escrever sozinha, gente. Natural porque vinha da linguagem das crianças, do discurso das crianças, ali na produção do texto coletivo, elas iam aprendendo. Mas é claro que necessita da mediação do professor, da professora, para eles aprenderem a ler e escrever. As crianças, elas produziam cultura, expressando a sua percepção do meio sociocultural. Depois, as crianças liam os textos impressos de uma forma fluente e com compreensão de textos, pois estes tinham sentido para elas, pois foram elas mesmas que os produziam. Era uma alfabetização natural, totalmente inovadora para a escola naquela época. Eu acho que hoje também, né? A livre expressão, o desenho infantil e as artes plásticas também eram as características da pedagogia de Freinet. Então, a criança tinha livre expressão através do desenho, da própria escrita e das artes plásticas. A escola tradicional não acreditava que as crianças menores fossem capazes de expressar o seu pensamento, escrevendo uma frase simples e correta, mas o Freinet, ele mostrou que sim. As crianças com as quais trabalhavam tinham liberdade de escrever o que elas queriam, o que elas desejavam. E elas eram estimuladas a produzir o próprio texto e a imprimir estes textos. As crianças podiam expressar o seu pensamento nas diversas linguagens. O desenho, a produção de textos, a encenação teatral, uma obra de arte.
E também surge a ideia da correspondência interescolar. O material produzido no jornal escolar era lido pelos familiares e amigos. Porém, para Frenet, ainda não era o suficiente. Ele queria ampliar ainda mais o círculo de leitores. Então, um amigo de Frenet, que era professor, ao conhecer o trabalho dele em Bar-sur-Loup, expressou o desejo de realizar o mesmo tipo de produção de textos impressos. Então, Frenet teve a ideia da correspondência interescolar. As crianças de Bar-sur-Loup, que eram uma zona rural, passaram a escrever cartinhas para as crianças desse amigo do Frenet que viviam em uma cidade litorânea. As crianças de Frenet escreviam sobre a vida no campo e as duas amigas do Frenet escreviam sobre as características da vida perto do mar. Enviavam fotos, objetos, presentes, comidas típicas junto com as cartinhas. Além do jornal escolar e da correspondência interescolar, Frenet começou a fazer junto com as crianças um caderno em que anotava os fatos mais interessantes ocorridos na aula. Era o livro da vida. Nele ficavam gravados os momentos mais vivos e as anotações podiam ser feitas por quem quisesse, inclusive por Frenet. Depois, no outro vídeo, eu vou falar sobre outra influência teórica na prática da alfabetização significativa, que é o educador Paulo Freire. Tchau, tchau!